Vamos ver agora um tipo de problema chamado de problema de raciocínio lógico. Esse problema aqui caiu na Olimpíada Brasileira de Matemática. Esse tipo de problema está sendo pedido em muitos concursos, inclusive concursos públicos em âmbito federal, estadual e municipal. O próprio Colégio Militar tem colocado muitas questões nas suas provas que são tiradas ou baseadas em questões que caíram na Olimpíada Brasileira de Matemática. Então vamos dar uma olhadinha nesse problema aqui. 4 amigos vão visitar um museu e um deles resolve entrar sem pagar. Danadinho, né? Aparece um fiscal que quer saber qual deles entrou sem pagar. Então o Benjamin fala: eu não fui, diz o Benjamin. O Mário fala: foi o Carlos. O Pedro fala: não, desculpe. O Carlos fala: foi o Pedro. E o Pedro fala: o Mário não tem razão. Sabendo que só um deles está mentindo, qual deles foi aquele que não pagou entrada no museu? Para resolver esse tipo de problema, nós temos que fazer uma tabela e inserir nessa tabela as informações do problema. E aí nós eliminamos os casos impossíveis. Vamos ver como é que a gente faz isso. Então a gente monta uma tabela como essa. Aqui nós temos o que cada pessoa disse, né? Cada linha dessa corresponde a uma das pessoas. E aqui nós colocamos o que cada uma disse. E aqui nós vamos ver as possibilidades. Se foi o Mário que não pagou, o que isso aqui implica? Essas coisas vão ser verdadeiras ou falsas? E se foi o Pedro que não pagou, essas coisas seriam verdadeiras ou falsas? E assim por diante. Então vamos colocar aqui as informações do problema e ver o que a gente consegue achar com essa tabela. Todos esses tipos de problemas de raciocínio lógico são resolvidos através de tabela. Então veja bem. Suponha que tenha sido o Mário quem entrou sem pagar. Aí o Mário fala assim: foi o Carlos. Ora, então isso aqui é verdadeiro ou falso? É claro que é falso. Se foi o Mário e o Mário fala que foi outro, ele está mentindo. Então isso aqui seria falso nesse caso. Agora, ainda supondo que foi o Mário. Aí o Pedro fala assim: o Mário está mentindo. Será que ele está mentindo mesmo? Ele está mentindo, porque se foi ele e ele disse que foi o Carlos, então ele está mentindo. Então o que o Pedro está falando está correto, o Mário realmente está mentindo. Então isso é verdadeiro. O Benjamin fala: não fui eu. Será que ele está falando a verdade? Se tiver sido o Mário, realmente não pode ter sido o Benjamin. Então o que o Benjamin está falando está correto, não foi ele. E finalmente o Carlos fala assim: foi o Pedro. Ora, se tiver sido o Mário quem entrou sem pagar, não pode ter sido o Pedro, isso aqui seria uma mentira. Então, essa afirmação seria falsa. Bom, suponha agora que quem entrou sem pagar foi o Pedro, tá? Pedro entrou sem pagar. Aí se o Mário chega e fala que foi o Carlos, isso que o Mário está falando está correto? É falso ou é verdadeiro? Claro que vai ser falso. Se foi o Pedro, não pode ter sido o Carlos. Então o Mário está mentindo. Isso aqui seria falso. Bom, se foi o Pedro e o Pedro fala: Mário mente. Ora, se isso aqui que o Mário falou é falso, realmente Mário está mentindo. Então o que o Pedro está falando está correto. Mário realmente está mentindo. Agora, ainda supondo que foi Pedro e o Benjamin fala: não fui eu. Ele está falando a verdade, né? Se foi o Pedro, não pode ter sido o Benjamin. Então, isso que o Benjamin está falando é verdade. Finalmente, supondo que foi o Pedro e o Carlos fala: foi Pedro. Ele está falando a verdade. Realmente, se foi Pedro, o que o Carlos está falando está correto. Suponha agora que o sujeito que entrou sem pagar foi o Benjamin. Aí o Mário fala assim: foi o Carlos que entrou sem pagar. Então é claro que isso é mentira. Se foi o Benjamin, não pode ter sido o Carlos. Então o Mário está mentindo. E o Pedro está falando que Mário mente, realmente ele mente. Então o que o Pedro está falando, que Mário mente, é uma
é mais absoluta verdade. O Benjamin fala então, não fui eu. Ora, se tiver sido Benjamin e Benjamin tiver falado, não fui eu, então o Benjamin está mentindo também. Isso aqui seria falso. Finalmente o Carlos fala, foi o Pedro. Se tiver sido Benjamin, não pode ter sido Pedro. Então isso aqui seria uma mentira também. Isso seria falso. Finalmente supõe agora que o sujeito que entrou sem pagar foi o Carlos. Aí o Mário fala assim, foi o Carlos. Ah, então finalmente ele vai estar falando a verdade. Realmente, se tiver sido o Carlos e o Mário disser, foi Carlos, ele está falando a pura verdade. E o Mário dessa vez, o Pedro dessa vez que está falando uma mentira. Ora, se Mário está falando uma coisa que é verdade e o Pedro diz que Mário mente, então isso que o Pedro está falando é mentira, é falso. Muito bem. Benjamin fala, não fui eu. Realmente, se tiver sido o Carlos, não foi Benjamin. Então, o que o Benjamin está falando é verdade. E, finalmente, para completar a tabela, o Carlos fala, foi o Pedro. Se tiver sido o Carlos quem entrou sem pagar e o Carlos fala assim, foi o Pedro, ele está mentindo, foi ele? Nessa hipótese, é claro. Então, isso aqui seria uma mentira. E daí? O que nós vamos fazer com essa tabela? Vamos agora voltar ao enunciado do problema. Olha só o que o problema fala. Sabendo que foi só um deles que mentiu, quem foi que não pagou a entrada? Então o problema fala que só tem um mentiroso, só tem um falando mentira. Então, de todas essas 4 opções, qual é aquela que tem apenas uma mentira, ou seja, uma afirmação falsa? Qual delas é? Essa opção. Se tiver sido Pedro, realmente aqui eu vou ter uma afirmação falsa e 3 afirmações verdadeiras. Então, foi exatamente isso aqui o que aconteceu. Quem entrou sem pagar foi o danado do Pedro. Esse tipo de questão, ele pode ser chamado de aritmética, álgebra, geometria? Não, não é nada disso. Isso aqui é lógica, é uma questão de raciocínio lógico que pode ser aplicado para crianças de 5 anos e para adultos também. Todos os concursos hoje em dia estão apresentando questões de raciocínio lógico, basicamente analisar verdades e mentiras, falso e verdadeiro. E normalmente a gente resolve listando todas as opções possíveis, construindo uma tabela como essa, e vendo o que é verdadeiro, o que é falso, e descobrindo, pelas possibilidades, qual é a solução do problema. É bastante comum, praticamente todas as provas do Colégio Militar hoje em dia apresentam esse tipo de questão, a Olimpíada Brasileira de Matemática também, e diversos concursos também colocam questões desse tipo. Então a gente tem que se acostumar a resolver esse tipo de questão.